comentários se você não gostar. Quem não me conhece ainda, que entrou neste canal pela primeira vez, meu nome é professor Ferreira, eu sou professor de Ciências Mortuárias e hoje vou dar uma aula de introdução sobre balística forense. Teremos aulas aqui no nosso canal também de várias outras matérias forenses, mas eu iniciei por balística por questão dos meus alunos terem pedido mais sobre balística. Porque nós que trabalhamos na área de ciências mortuárias temos que ter conceitos básicos da área forense, porque isso nos ajuda no melhoramento da nossa função, para desempenharmos melhor o nosso papel de tanatopraxistas, que é a profissão básica das ciências mortuárias. É necessário ter um conhecimentozinho básico, técnico, sobre o que é a área forense. Isso vai nos ajudar a escolher os líquidos e os fluidos corretos e fazer um trabalho mais perfeito, quando você sabe a origem da morte de cada corpo que chega no seu laboratório para você trabalhar. Bom, os conceitos básicos da balística forense, ela respeita o seguinte: vamos falar de 5 tópicos, né? Nessas playlists de aulas que vamos fazer. Podemos fazer 5 vídeos. O primeiro, vou explicar conceitos e divisões. No segundo, vou explicar sobre armas de fogo, conceito e classificação. No terceiro vídeo, vou falar sobre munições de arma de fogo, conceitos e classificações. O quarto vídeo, vamos falar de exames balísticos básicos, simples, para quem está iniciando, para quem pretende iniciar nessa área. E depois, no último vídeo, dependendo dos comentários da galera querendo realmente assistir essas aulas, vamos finalizar com o 5º vídeo falando sobre exames balísticos especializados, pessoal. Isso é matéria de concurso público. Quem quer prestar concurso para a Polícia Civil, é bom dar uma olhada nesses vídeos, é bom dar uma estudada aqui. Eu não sou o rei da verdade, não sou o dono dela, porém sou um humilde professor que tem que passar isso gratuitamente aqui na plataforma do YouTube. Então, com esses 5 tópicos, os principais, nós vamos começar a destrinçar de uma forma bem fácil de compreender, de uma linguagem menos técnica do que se aprende, porque se você usar uma linguagem bem técnica, pessoal, fica uma aula chata e geralmente o pessoal não assiste até o vídeo. O vídeo vai ser curto, no máximo 10 minutos, quero que você preste atenção. Se você não tem tempo de assistir o vídeo agora, deixe para assistir depois, mas assista com muita atenção, formate suas perguntas, vá no direct lá na nossa página, NecroPB Paraíba, vai lá, deixa tua pergunta lá, ou deixa aqui nos comentários, que assim que eu avistar suas perguntas, eu responderei na medida do possível. Bom, falando de balística forense, é uma área muito interessante para você que trabalha na área de ciências mortuárias. Você precisa ter esse conhecimento básico na hora de fazer um corpo. Às vezes você vai fazer uma tanatopraxia e você vai ter regiões do corpo do cliente, no caso, que estão deceleradas, destruídas, né, por arma de fogo. Então você precisa ter um conhecimento básico na hora de fazer uma reconstituição facial ou mesmo fazer uma incisão ou uma sutura local para preencher uma cavidade, porém, que se encontra aberta. Então a balística é muito bom você conhecer o tamanho, a profundidade da munição, materiais que vão te ajudar a deixar o corpo mais íntegro possível para o sepultamento, certo? Então, o primeiro princípio, como já falei, na balística são os conceitos e divisões. Professor, como se divide os conceitos e divisões? Pessoal, vamos explicar primeiro o que significa balística. A palavra balística, né, ela vem do grego, significa balão e bales, ou significa arremessar. Tá? E o conceito geral sobre ela é o estudo do movimento, incluindo suas causas e efeitos de objetos impulsionados pela ação de força que acessa algum movimento pós-lançamento, vulgarmente chamado de projéteis, certo? E o que seriam esses objetos? Como podemos dividir de uma forma bem simples? O que é balístico e o que não é balístico? Vou dar alguns exemplos. O que é balístico? Uma pedra, um foguete, um morteiro, uma flecha, ela tem direção e tem posicionamento, então ela é balística. Quando o objeto não tem direção certa, ele não é balístico. O que significa isso, professor? Um rojão, um foguete, um torpedo, ele sai em direção impulsionada, mas não tem um alvo fixo. Isso passa a ser um objeto não balístico, certo? Então deu para entender direitinho? Se estiver muito rápido, depois vocês perguntam que eu explico. Tá, as subdivisões gerais da balística. A balística interna, que são as causas do movimento, do impulso e os seus efeitos sobre o projeto. A balística externa, que é a descrição do movimento no comportamento do projeto durante um deslocamento. E a balística terminal, que é o término do movimento com o efeito do projeto ao atingir o alvo. Certo? Então, a balística forense ocupa todas as subdivisões
desse assunto. Tá? Então, a aplicação dos princípios básicos da balística é o estudo de qualquer objeto empregado como arma no ambiente jurídico, que seja ele crime civil. Isso aí é uma pergunta de concurso público. O que é balística forense? Então, a aplicação dos princípios básicos de um estudo de qual objeto empregado como arma no âmbito jurídico, seja estado criminal ou civil. Isso é um termo técnico que é usado, uma pergunta que cai muito em concurso. Se você não prestou atenção, volta um pouquinho e você vai explicar direitinho. E também tem slide, você pode fazer um print também da tela e estudar separado. Tá, vamos lá. Qual o conceito de arma? Arma é todo e qualquer objeto que possa ser empregado para a potencialização e capacidade ofensiva do quem utiliza. Tá? Existem duas diferenças entre arma própria e imprópria. Então, a arma própria, o que é? Concebida especialmente para este fim. O que é uma arma própria? Uma espada, um revólver, um torpedo, uma bomba atômica, etc. Essas são armas próprias, né? Professor, o que são armas impróprias? Aí eu vou dar o conceito das armas impróprias. As armas impróprias são aquelas que desviam da função original, tipo objeto que não foi produzido para provocar dano, mas consegue provocar dano de acordo com o impulsionamento. Vou dar exemplos bem básicos aqui: um tijolo, uma furadeira, uma faca, né? Podem ser próprios e impróprios. Pode ser do indivíduo, ele pode se apropriar do momento para causar uma cena de crime, certo? Então, isso aí confunde muito na época quando você vai fazer concurso. Tem muita pegadinha de concurso que faz perguntas sobre isso. O tijolo é uma arma própria ou imprópria? Uma furadeira ela é imprópria ou imprópria? Uma faca ela é própria ou imprópria? Depende da ocasião, da circunstância e do momento. Às vezes você pode, o autor de um crime, ele pode se apropriar, ele pode estar vai provocar um homicídio, ele está portando uma arma de fogo, porém a quantidade de pessoas ao redor, ele se vê impróprio de sacar uma arma e provocar o quê? Um crime com muitas testemunhas. Então ele passa na rua, vê um tijolo, ele diz, olha, o causa e efeito vai ser a mesma, e eu não vou provocar tanto distúrbio. Aí ele pega o tijolo e comete o crime. Então ele é uma arma imprópria, um taco de sinuca, por exemplo, né? Uma faca de cozinha, tudo isso é uma arma imprópria, uma arma que provavelmente ela não foi feita para isso, mas pode ser usada num crime de homicídio. Então por isso que existe essa diferença. E cai muito essa pegadinha, viu, pessoal? Que vai fazer concurso para polícia científica ou polícia civil. Eu dou sempre essa terminação porque em breve tudo indica que as polícias abrem uma separação da polícia civil e ela vai passar a ser como CPL jurídica e investigativa. Talvez ela seja uma parte jurídica e outra parte vai ser investigativa. Entendeu? Então vai haver essa divisão ainda no Brasil. Provavelmente existe um projeto para que isso desenvolva. Então, por enquanto, já vamos se acostumando com essa linguagem imprópria, civil e científica, certo? Até aí tudo bem? Vamos passar um pouco adiante. Aí os conceitos básicos que muita gente conhece, arma branca, quase todo mundo sabe o que é arma branca, né, pessoal? Então eu vou dar um conceito geral do que diz a balística. Todo e qualquer objeto empregado como arma de enfrentamento corpo a corpo, sem uso de projétil, faca, porrete, espada, machadinha, muchaco, todas as armas que são feitas no corpo a corpo, que não precisam de ignição, de explosão, de nenhum tipo que não emite nem sai nenhum tipo de projétil. Isso é chamado arma branca, isso é uma nomenclatura técnica. E aí vem a arma de projétil, toda qual objeto empregado com arma de enfrentamento à distância mediante lançamento de projétil. Então, quando essa nomenclatura ela é feita, um revólver, um arco, um estilingue, tudo isso é arma de projétil, tá? E a arma branca é simplesmente, vou explicar para vocês, a arma branca é uma arma de corpo a corpo, que não produz projétil. E a arma de projétil é aquela que pode ser feita à distância e ela emite o projeto de lançamento. É simples, mas cuidado, que também na prova cai muito isso. Eu já vi muitas pegadinhas em prova de polícia sobre isso. Tipo, a arma branca é um arco. Um arco é arma branca, né? Um revólver é arma branca. Então você fica esperto com isso. Ou alguma das perguntas, ou todas as perguntas estão corretas. Corresponda. Né? Então, são tudo que ler a prova atentamente, com você que vai prestar um concurso. Como muitos professores aqui no YouTube dão isso na plataforma, mas principalmente uma prova de balística, pessoal. A balística confunde muito, porque nós temos o costume de assistir televisão, de ver programas policiais, e esses jogões, né? As palavras que as pessoas dizem acabam se atropelando ao apresentador e usam termos bem vulgares, e você acaba achando que tem um conceito sobre esse assunto simplesmente porque você assiste jornal. Isso não é verdade.
Então, por isso que muita gente leva bomba em prova, porque não pega a diferença disso, certo? E o conceito geral do que, o que é uma arma de fogo? Lembrou? Você sabe o que é arma branca e arma de projétil, mas o conceito geral, o que é uma arma de fogo? É um engenho mecânico capaz de propir, ou lançar, ou arremessar projéteis mediante o uso de uma explosão controlada. O que é isso? Uma pólvora com quantidade certa no lugar certo. Beleza? Então, isso é uma arma de fogo. Principal objeto interessado da balística forense. Até entendeu, pessoal? Estou falando um pouco rápido, mas estou dentro do conceito. Dúvidas? Coloca embaixo nos comentários, tá certo? Então, todos os conceitos e definições. Vamos finalizar agora com os conceitos e definições gerais, que são mais as definições, os conceitos já foram dados. Do que são essas armas, tá? De acordo com o tipo de lesão topicamente produzida, que fica geralmente na pele visível, a arma pode ser de instrumentos, ser classificada em 3 vertentes. Quais são as classificações das 3 vertentes? Uma arma pode ser, ela sendo uma arma branca ou uma arma de fogo, tá certo, pessoal? Ela pode ser perfurante, que é a que concentra a força na ponta, rompimento de superfície, penetração no alvo, tá? Um exemplo, um prego, picador de gelo, um cravo e etc. Contundente, o que é uma arma contundente? É aquela que dispersa força sem ponta, sem rompimento superficial, sem penetração no alvo, tipo porrete, pedra, martelo. Essa é uma arma contundente. E uma arma cortante, já está dizendo pelo nome, né? É uma concentração de força no gume que separa a superfície de camadas em forma de corte, faca, bisturi e canivete. Olha, gente, essas 3 colocações é muito importante quando você almeja um concurso público na Polícia Civil, pois conhecer um objeto perfurante, contundente e cortante, ele é a base de um inquérito, de uma investigação. Assim que você vai tentar começar a preencher uma investigação, né, um local de crime, se você não usa essas nomenclaturas por escrito e bem feito dentro de um inquérito, isso atrapalha muito na hora de uma necrópsia, de uma autópsia. Então, essas nomenclaturas têm que ser na ponta da língua. A gente sabe que, na realidade, nem todo mundo que é autoridade policial estudou para isso, né? Chega-se a cursar, a escrever certos inquéritos. Quando você lê, você se assusta, porque nem termos técnicos de ações, que essas são os termos técnicos de ações. Geralmente, quem estuda mais isso é advogado. Advogado conhece isso como a palma das mãos. Mas uma autoridade policial, uma pessoa que trabalha nas ciências mortuárias, ela tem que entender, ela não é obrigada a aprender. Obrigado é o policial e o advogado para tentar fazer uma defesa, tentar fazer uma acusação. Obviamente, ele precisa entender o que é como é que se corta, como é que se porta os 3 objetos de uma provável cena de crime. Então, ele pode ser perfurante, contundente e cortante. Relembrando só, vou novamente dizer aqui, perfurante é a concentração de força na ponta. Perfurante, já está dizendo, rompendo a superfície da pele e penetrando no alvo desejado. Prego, exemplos, prego, picador de gelo ou cravo e etc. O que é um objeto contundente? Dispersa a força sem ponta, sem rompimento da superfície e sem penetração no alvo, porrete, pedra, martelo e etc. E cortante já está dizendo, objeto concentrado de força no gume que separa superfícies camadas da pele, seja ele em qualquer região. Exemplo, faca, bisturi e canivete. Essas são as definições das armas da balística forense, certo, pessoal? Então, pronto. Nesses 3 conceitos, eles têm outras nomenclaturas mais fortes, porque aí você vai entendendo o conhecimento. Os 3 são básicos. Numa provável situação que você precisa agregar esses 3 que eu vou falar agora com uma situação, aí vem mais 3 conceitos mais fortes e mais específicos. Perfuro contundente. Olha aí. São várias ações com uma arma diferente. O que é uma ação perfuro contundente? São traços comuns de instrumentos perfuro cortantes e contundentes. As 2 coisas. Por quê? Porque quando existe cenas de crime que foram usados vários objetos, foram colocados numa morte de um indivíduo. Então, ele pode ser em várias situações. Ele começa, você sabendo que o básico é o contundente, o cortante e o perfurante, quando ele sofre uma ação junto na mesma situação, às vezes um local, uma lesão, ela tem vários formatos. Ela pode ter sido feita com vários instrumentos. Então, ela pode ser perfuro contundente, ela pode ser perfuro cortante ou pode ser corto contundente.
Eita, professor, tá ficando difícil. Realmente, pessoal, balística forense é difícil. Eu venho contando constantemente quando eu vou dar aula, que eu vou dar um curso específico sobre isso, eu sempre digo para os alunos, não decore, aprenda, escreva, porque quando um profissional, um policial, tem esse conhecimento básico, uma pessoa que trabalha na área de ciências mortuárias, tem esse conhecimento básico, ele já vai de cara saber qual tipo de fluido que ele vai usar e para o policial ele já vai formulando o seu inquérito. Veja como é fascinante estudar a balística. Muita gente fala de balística, pensa que é só o estudo do projeto, e não é. São um estudo de todas as armas, tudo que pode lesionar e causar um homicídio, certo? Então eu vou deixar essa explicação para a próxima aula, para não confundir tanto a cabeça de vocês, tá certo? A balística conta instrumentos, e daí a gente já vai passar para a arma de fogo. Eu vou explicar em si quais são os mecanismos e como ela funciona, e de que forma ela faz a impulsão do projeto. Beleza? Dá o like, curte, compartilha e divulga nos teus grupos de WhatsApp, no teu Face. Assista a aula do professor. Aqui com muita humildade, nós vamos trazendo conceitos para vocês todos os dias. Valeu? Obrigado a todos. Segue lá o Instagram e saudações fúnebres.